eixo Y, eixo X, curva de histerese. Aqui está o aparato, as ponteiras do eixo Y, as ponteiras do eixo X. Aqui o transformador que a gente está medindo a histerese. Isso aqui é uma curva típica de histerese de um transformador. Então o que acontece? Quando o campo elétrico e magnético ele vai num sentido na corrente alternada, o campo magnético ele vai magnetizar o material nesse sentido aqui da linha preta. Depois, quando o sentido da corrente for contrário, ele vai voltar por essa linha azul até a D. Depois ele volta, alterna de novo, no caso da rede elétrica de 60 vezes por segundo, por essa linha marrom aqui. E esse espaço representa o campo residual magnético mantido dentro do material. Isso representa a perda de energia. Aqui no eixo horizontal a gente tem o campo magnético que você está induzindo pela corrente. E aqui você tem no eixo Y, você tem a magnetização própria do material. A gente vai conseguir medir através de técnicas indiretas, utilizando a voltagem, porque esse campo aqui vai ser proporcional ao campo BS aqui embaixo, o BH vai ser proporcional à corrente, o campo BM vai ser proporcional à voltagem. Então, no experimento que a gente fez, a gente utilizou uma medida indireta. Aqui eu tenho um gráfico mostrando o que são as correntes de Foucault, que é outra forma de perda de energia no transformador. Então o que acontece? Quando no material eu estou passando um fluxo magnético dentro dele, pela lei de Lenz-Faraday, eu induzo uma corrente magnética, porque o campo é uma corrente elétrica, porque o campo magnético é oscilante. Então isso vai produzir correntes que são chamadas correntes de Foucault. E essas correntes vão se opor ao próprio campo magnético. Isso vai gerar mais perda de energia. Então quando eu faço uma laminação do material, eu faço com que a resultante dessas forças magnéticas de oposição sejam mínimas. Por isso que no transformador o material é laminado. Aqui eu tenho uma demonstração de como é construído um transformador, o material laminado, o núcleo magnético dele e as duas bobinas. Então a potência aqui no primário nunca vai ser igual à potência no secundário por conta dessas perdas. Outra perda importante é chamada perda por efeito Joule, que na verdade é a produção de calor provocada pela corrente elétrica dentro do material. Então quando os elétrons eles estão passando pelo fio condutor, todo material, por mais que ele seja um excelente condutor, ele vai produzir algum tipo de calor pela agitação das partículas elétricas ali dentro. Isso é chamado de efeito Joule, é usado nas resistências. Os materiais utilizados na resistência de chuveiro, em fogão elétrico, etc., eles têm justamente uma alta resistência, resiste à passagem da corrente, para gerar uma alta perda por efeito Joule. Essa perda é transferida em calor. O ímã vai sofrer o mesmo processo, um aquecimentozinho, além de que ocorre também uma vibração, uma perda mecânica. Se você tocar no transformador, você vai ver que ele vibra um pouco. Também isso ocorre pela dilatação. Eixo Y, eixo X, curva de histerese. Aqui está o aparato, as ponteiras do eixo Y, as ponteiras do eixo X. Aqui o transformador que a gente está medindo a histerese.